This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre Maquiavel I. Maquiavel, esse pensador político que foi tão injustiçado ao longo do período, né? E Maquiavel nós vamos estudar depois e hoje nós vamos concentrar um pouco mais em Montesquieu. Então, Maquiavel a gente vai estudar ele em seguida e antes de chegar a Maquiavel, a gente precisa estudar um pouquinho o Montesquieu. Quem foi Montesquieu I? E a gente vai estudar Montesquieu I, 2 e 3, depois a gente entra em Maquiavel, ok? Montesquieu, então, é um pensador político e dentro dessa política, o nosso objetivo hoje é entender um pouquinho essa monarquia absoluta, como é que se estabeleceu essa monarquia, e entender uma coisa muito importante, a questão da divisão dos poderes, como que eles ocorrem dentro da administração e como que eles se processam. Bom, para a gente entender um pouquinho o processo do estado de natureza e o estado civil das aulas anteriores, a gente vai fazer aqui um quadro mostrando o Thomas Hobbes, o Locke e o Rousseau. Como que esses três fazem essa divisão entre estado de natureza e estado civil. Então, em Hobbes, o estado de natureza, a questão é intuitiva, é uma questão de sobrevivência. Então, o homem, numa situação de sobrevivência, ele vai para a violência, ele apela para situações mais exclusas possível. Então, é a briga total, é o desajuste. Em Hobbes ainda, o estado civil é a preservação da vida. Então, para isso, ele faz a preservação da vida. Em John Locke, o estado de natureza ele é um conflito por defesa dos direitos naturais, né, dos direitos da natureza, direitos naturais. E o estado civil é preservar a propriedade em John Locke. Já Jean-Jacques Rousseau diz que no estado de natureza é bom, puro, livre e sem propriedade. É bom, livre, puro e livre, porém sem propriedade. E preservar a liberdade. Então, esse quadro mostra bem claro as diferenças desses três pensadores em relação a contratualistas. Então, nós estudamos esses contratualistas. Agora, nós estamos entrando em Montesquieu. Montesquieu de 1689, 1755, né? Ele foi um barão, então, sem sombra de dúvida, pertenceu a famílias muito ricas, tinha as ideias iluministas e muita crítica ao absolutismo, principalmente o absolutismo de reis, o absolutismo real. E também era muito favorável ao espírito das leis. Bom, vamos aqui então fazer a pequenas interferência do iluminismo. Iluminismo século XVIII e vai tratar do século das luzes. Aí vocês devem lembrar bem da aula de história, quando acontece o iluminismo com questão da liberdade, igualdade e fraternidade, Revolução Francesa e tudo que ocorreu a partir do iluminismo. Então, aqui vai ter a questão iluminista, vai ter a busca constante da compreensão, da organização, a partir das luzes da razão. Então, Revolução Francesa, vai acontecer o enciclopedismo ali nesse momento. Vamos a um primeiro exercício, né? Quando ele fala aqui, resumidamente, a questão de Voltaire, ou a frase, aí na segunda linha, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Essa frase está associada a quê? A um movimento hoje no Brasil e no mundo que a gente chama de liberdade de expressão. Então, essa frase aí se refere a uma coisa chamada liberdade de expressão. Como estava a política do século XVIII na França? Como é que estava a política? Concepção medieval, coisa bem antiga ainda, lá
lá do feudalismo, né? O direito divino, então o rei tem uma conexão direta com Deus, Deus manda no rei, o rei manda nos homens. A vinculação entre política e religião caminham juntas, são inseparáveis e são as mesmas coisas. Então, para vocês terem uma ideia como que a coisa ficava difícil, porque política e religião trabalhavam no mesmo sentido e no mesmo aspecto. A lei era considerada legítima, perfeita e eterna. Então, os religiosos consideravam-se apenas mandante de uma sociedade. E aí valia tudo, porque o cidadão, se ele era, por exemplo, padre de manhã, prefeito à tarde ele tinha poder de polícia. Então, se misturava muito as questões da, da, das mazelas políticas, dos erros políticos, se confundia muito com as questões de religião, de Deus. Então, aí a gente tinha os absurdos que era cometido, as torturas medievais sendo feita por prefeito, que era prefeito à tarde, mas, no entanto, de manhã ele era padre. Feito por bispos, que era bispo de manhã, mas à tarde ele era governador. Então, essas coisas se confundiam muito, essa vinculação entre política e religião, esse processo de legitimar a coisa através das ações políticas e através das ações religiosas. Aí vem a questão do espírito das leis. Todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. Então, Montesquieu vai trabalhar muito forte essa ideia que toda vez que você tem poder, você abusa desse poder. E isso é uma coisa nítida, isso é uma coisa clara que ocorre quase em todas as instâncias do poder. Quem tem poder normalmente abusa desse poder. Seja ele o poder do pai sobre os filhos, seja ele o poder do patrão sobre o empregado, e seja ele o poder do político sobre a população, né? Então, normalmente, a situação política, quando a pessoa é eleita política, ou quando ela chega ao cargo político, ela normalmente é tentada a abusar desse poder sobre o povo, ou seja, explorar a mazela desse povo, desgraçar mais ainda a situação de um povo que já passa fome, que tem todas as necessidades, seja ela de saúde, moradia, educação, lazer e tal. Então, e aí, segundo o Montesquieu, a partir do momento que você é investido desse poder, você perde toda a sua referência de povo. Então, por exemplo, se justifica você, por exemplo, ser corrompido por um processo de pandemia. Então, vai lá o agente político solicitante e engana o povo, compra o respirador e paga muito absurdamente e recebe em cima. Então, essas tentativas de abuso de poder que há, e também na religião. Ora, visto que muitas vezes a teoria e a ideia para se tornar padre é que o padre ou o bispo são seres que estão superior à comunidade e a comunidade estão subjugada aos seus princípios e às suas falas e às suas ordens, o que não deveria ocorrer. Tá? Tese principal: dividir o poder para proteger a liberdade do indivíduo, de alguma forma ameaçada por governantes. Então, vamos dividir esse poder, porque esse poder está sendo ameaçado por governantes. Então, ele vai criar aí o poder legislativo, que é responsável para elaborar leis e regulamentar essas leis. E principalmente a questão da conduta do Estado e dos cidadãos, seja ela na iniciativa pública, seja ela na iniciativa privada. Lembrando bem que o legislativo começa com os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores enfim, todo o quadro que compõe a parte de leis de um país, seja ele no âmbito estadual, ou melhor, municipal, estadual e
federal. E aqui entra também a questão até dos ministros, né? O Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tem a função de executar, implementar normas e decisões, leis, e elaborar leis. Né? Essas leis que é elaborada pelo Legislativo, o Executivo tem que fazer o cumprimento dessas leis, tomar as decisões. Tá? E o Poder Judiciário. Quem que é o Poder Judiciário? É que vai julgar a validade, ou vai julgar essas leis, os procedimentos dessas leis e resolver os conflitos. Exercício aí. Esse exercício aí. Qual a alternativa de defender o cidadão? Assim por diante. Montesquieu, então, vai estabelecer o poder legislativo, executivo e também o judiciário, né? Mas o legislativo e o executivo fica reunido numa só pessoa, numa só instituição. E aí o estado de liberdade desaparece. Então, e aí não haverá liberdade, não haverá poder. Então, então tem que haver uma interdependência desses poderes, eles têm que ser dependentes e exercer cada um a sua função e cada um dentro dos seus limites. Moderação. Todo homem é investido de poder e é tentado abusar dele. Essa é a frase mais chavão que tem de Montesquieu. Se o poder freia, só poder freia o poder. Então, por isso que ele vai criar essas três aí, e por isso que ele vai fazer essa divisão de poder, que é necessário separar em três para que haja melhor organização disso, né? Aí tem a questão, que vai falar da liberdade, tá? Dos cidadãos, da conformidade com a lei, e aí a gente segue. Bom, resumo da aula de hoje. Nós aprendemos que, em Montesquieu, parte 1, a crítica à monarquia absoluta, então não deve acontecer a monarquia absoluta. Aprendemos que é importante a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o risco de uma tirania. Tá? Então, Montesquieu foi um pensador, filósofo muito importante, porque a partir dele se estabeleceu a divisão desses três poderes. Até uma próxima.